Olá, sétimo ano. Hoje eu vou explicar umas características importantes dos três reinos que a gente já estudou, que terá relevância para vocês desenvolverem a atividade proposta para a aula de hoje. O reino Monera, o reino Protista e o reino Fung. Primeira característica que a gente trabalha é quanto à organização celular. Tá? Então, lá no reino Monera, as bactérias e cianobactérias, que são as representantes, têm uma organização celular mais simples, do tipo procarionte. Não tem núcleo definido, o material genético fica todo solto no citoplasma. Lembram da característica? Quando eu falo dos protistas, que são representados então por protozoários e por algas uni ou pluricelulares, eu estou falando de uma organização celular mais complexa, que são os seres eucariontes, que têm um núcleo definido, compartimento para guardar e proteger DNA. E quando eu falo dos representantes lá no reino Fung, mofos, bolores, leveduras, os cogumelos, orelhas de pau, eu também estou falando de seres um tanto mais complexos, que têm uma organização celular do tipo eucarionte também, tá? Outra característica bem importante aqui é quanto ao número de células. Lá nos moneros, retornando, eles têm uma organização simples, formadas de uma única célula. Então, eu vou falar que são seres unicelulares. Passando para o reino protista, eu também tenho seres unicelulares, mas eu também tenho seres pluricelulares, inclusive que eu enxergo ao olho nu, no caso das algas macroscópicas, que são maiores, né? Passando lá para o reino Fung, eu também tenho micro-organismos, eu também tenho seres formados de uma única célula. Então, eu vou estar falando das leveduras e vou estar falando dos fungos maiores também, que é os cogumelos, que a gente também enxerga a olho nu. Eu também tenho o caso de uni e tenho o caso de pluricelular também, tá? Agora, voltando lá para o reino Monera, eu posso atribuir uma terceira característica comparativa entre os três reinos lá, tá? Então, eu posso falar quanto à forma de nutrição. As bactérias, em geral, elas têm a condição de serem heterotróficas. Porém, eu tenho as cianobactérias que têm a condição de serem autotróficas, ou seja, elas produzem seu próprio alimento. Passando para o reino protista, a mesma condição. Os protozoários têm a condição de serem heterotróficos, de buscarem a sua fonte de energia, e eu tenho o caso das algas, elas são autotróficas, fotossintetizantes. Tem uma importância muito grande para o ecossistema porque disponibilizam grande parte do oxigênio para a atmosfera. Então, é uma importância muito grande para o ecossistema, inclusive para nós. E lá para o reino Fung, eu tenho todos os seres heterotróficos, não tem nenhum que realize fotossíntese ou que produza ali o seu alimento. Então, por muito tempo até acreditou-se que eles poderiam realizar fotossíntese, mas eles não têm clorofila, tá bom? Então, não tem essa condição, apenas heterotrófica. Voltando lá para o reino Monera, a gente tem algumas importâncias relevantes aqui. Os moneras, junto com alguns fungos, têm a condição de fazerem decomposição de matéria orgânica. Então, a gente fala que fazem reciclagem da matéria orgânica. Ao final de toda a cadeia alimentar. Uma folhinha que cai ao chão, um animal que venha morrer, o lixo da nossa casa, eles têm que ser decompostos pela ação de fungos e bactérias. Essa é a importância ecológica principal aqui, tá bom? Mas tem sim, voltando lá para as bactérias, a gente viu que elas podem ser fermentadores de alguns alimentos e produzirem outros, que é o caso das bactérias que produziram o iogurte, que são os lactobacilos. A gente tem bactérias patogênicas, que são causadoras de doenças. A gente tem bactérias que se estabelecem numa relação de mutualismo, principalmente aqui conosco, que vivem lá no intestino, nos ajudando no processo finalizado lá da absorção de nutrientes. A gente tem bactérias que têm uma importância econômica, porque são fermentadoras e podem resultar no produto secundário também de valor comercial. Assim também como tem bactérias que são alvo de estudos, porque pode alterar DNA para que ela
produza algum produto de interesse também comercial. Então, a gente tem várias informações ali. Na verdade, a maioria das bactérias é boazinha, tá? Uma ou outra que traz algum prejuízo para nós. Passando para os protozoários, mesmo, tá? Tem protozoários de vida livre, que não causam mal a ninguém, participam de uma cadeia alimentar, tem a importância ecológica deles, mas tem protozoários que são causadores de doenças, tá bom? Como a gente já trabalhou algumas doenças ali, como a toxoplasmose, como a doença de Chagas, como a leishmaniose, tá? Então, também são causadores de doenças ali. As algas, gente, trazem benefícios, tá? E esses benefícios, além de serem base de cadeia alimentar, como eu já comentei, disponibilizam o oxigênio para a atmosfera, para seres que dependem do oxigênio para sobreviver, que no caso, né, somos nós também, tá? Já lá no reino fungi, os representantes também têm uma variedade muito grande. Tem desde aqueles patogênicos que causam doenças, que a gente chama de micoses, até aqueles fungos que trazem benefícios, porque também produzem alimentos. Existe o pão fofinho por causa da presença de um fungo na farinha, na massa ali do pão, a qual ele se alimenta do açúcar, libera gás carbônico e faz a massa inflar, que a gente chama de fermento biológico, tá? Só existe o pão fofinho devido à presença desses fungos. Também são fermentadores e produtores de bebidas alcoólicas, de biocombustíveis. Então, tem pesquisa grande em torno deles, porque vai chegar um momento que vai acabar o diesel e a gasolina. Então, vai ter que ser recorrido aos biocombustíveis, né? Então, a gente tem hoje o etanol, que é produzido graças à ação também dos fungos, tá? E a gente tem aqueles que são usados na alimentação in natura, que é o caso dos cogumelos. Tem aqueles que trazem prejuízos, porque além de causarem micoses em nós, também podem trazer prejuízos para as plantas, que é o caso das ferrugens, que a gente chama. Eles têm uma variada aplicação e importância também. Lembrando que importância nem sempre é algo bom, é algo que ele participa, tá bom? É algo que ele faz ali. Eu creio que essas características, para diferenciar os três grupos principalmente, seja suficiente para vocês montarem então a tabela comparativa que será a atividade proposta de hoje, tá bom? Até a próxima aula.